Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora o seu Cardio Talks, o seu podcast cardiológico descontraído. Aqui a gente, com a presença aqui dos ilustres Cauã Sena e Vanessa, ambos são alunos acadêmicos aqui da Universidade de Tiradentes, curso de Medicina. Queria até que vocês se apresentassem, sejam bem-vindos. Estaremos aqui durante um bom tempo aqui, espero que os próximos 6 meses, um ano, não sabemos ainda, mas um bom tempo aqui falando para vocês sobre cardiologia. E aí, gente, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos, nós esperamos, né? Estamos muito felizes com a realização desse projeto. Nós somos do 6º período do curso de Medicina da UNIT e a gente espera trazer conteúdos interessantes para serem discutidos aqui nessa mesa. Isso, como a Vanessa já falou, nosso objetivo é esse, trazer os conteúdos importantes e relevantes de uma forma mais descontraída, que todo mundo possa entender e assistir nosso podcast. Muito bem. E vocês aí que estão nos acompanhando agora, saibam que a gente também tem o nosso Instagram, sigam a gente vai estar colocando o link aí, sigam e podem mandar suas perguntas também, suas dúvidas e fiquem nos acompanhando aqui semanalmente, a cada 15 dias a gente vai estar postando os nossos vídeos, os nossos áudios aí. Acompanhe a gente também no Deezer e no Spotify, ok? O tema do nosso podcast é o Cardio Talks e a pergunta é, coração fala? Bom, ele se expressa, né, da maneira dele. Acho que uma das principais queixas, né, de consultório e na urgência mesmo, né, é a dor torácica. Então, acho que nós podemos começar por aí. Isso. Também não só a dor torácica, né? Outro sintoma muito importante também é a questão da palpitação, que tem várias causas, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Certo. Então, estamos dizendo que os principais sintomas, a principal maneira do coração se manifestar, dizendo, eu estou aqui, ele fala através de dor e através de palpitação, o coração acelerado, batedeira, agonia, como muita gente fala. É isso? É isso. E isso aí nos remete, mas por quê? Como é que o coração funciona dessa forma? Por que ele manda essas mensagens, né? Lembrar que o coração tem a sua inervação, né? O plexo cardíaco tem a parte tanto do sistema simpático, né, como também o sistema parasimpático, e eles vão estar aí controlando o coração, fazendo ele acelerar, fazendo ele também reduzir os batimentos, né? E ele tem um sistema de condução próprio. Alguém lembra desse sistema de condução próprio? Como é o nome desse sistema lá? São nós, né? Muito bem. Atrial, atrioventricular. Isso mesmo. Então temos os... Pois não, pode falar. E é importante que ele tenha essa sequência, né, que ele vai seguir. Então, começando pelo nosso atrial, vai para o atrioventricular, desce pelo feixe de His. Isso mesmo. E ainda temos, isso aí a gente fala mais questão das palpitações, quando ele acelera ou diminui os batimentos, mas a gente também tem as dores, né? Quando sente dor, e aí a gente começa lembrando que sempre que todo mundo fala sobre dor, a gente lembra logo de infarto, né? Lembrando que aí, nessa questão de angina propriamente dita, né, vai ser exatamente a redução do fluxo ali de oxigênio, através de redução de fluxo sanguíneo para o coração, então a redução de oxigênio para o músculo, e o músculo vai sofrer se manifestando através de dor torácica, tá? E falar em dor torácica, a gente sabe que não existe só a angina, existem outros tipos de dor torácica. O que vocês conseguem lembrar aí de dor torácica? Tem outras causas, né, de dor torácica que não são cardíacas, né? Às vezes uma dor musculoesquelética. As não cardíacas, A musculoesquelética, né, por exemplo, podem dar uma dor torácica e a pessoa, justamente por associar muito a dor no coração a um infarto, ela já fica mais amedrontada, né? Mas é uma origem que a gente precisa investigar também. Você é crossfiteira, né? Se eu não me engano. Dói, o coração dói no meio do treino. Já doeu, já sentiu aquela dor? Já. Quando faz exercício de peito, né? Às vezes, vai fazer isso, assim, dá uma dor na musculatura peitoral, assim, está sempre doendo. E Cauã também é fã dos esportes. Eu gosto também, eu gosto. Também mas já sentiu dor no peito lá na academia, né? Cauã é malhado aí. Treina direito. Treina direitinho, né? Não só também a parte da academia, né? Mas também até repercussões gástricas mesmo, pode causar também dor torácica. Por exemplo, espasmo esofagiano, refluxo pode causar também. E até algumas coisas mais graves, como rotura esofágica, por exemplo. É verdade. Úlceras, né, a gastrite ali naquela região do epigastro, né, inclusive a gente sabe que pacientes que chegam na urgência, que vêm com essa dor,
epigástrica, né, que tem um fator de risco maior, principalmente pacientes acima de 40 anos. Vanessa, se não me engano, é enfermeira também, né? E sabe, quando chega paciente acima de 40 anos, quando é epigástrica, corre logo para fazer. Ainda mais se ele tiver alguma outra doença de base, como diabetes, né? Então você já fica mais ligadinho nessa dor aí e investiga de uma maneira mais acurada, né? Você falou, Cauã, uma coisa interessante aí, que o espasmo esofagiano, né, pode causar dor no peito. E tem uma coisa interessante que tanto o espasmo esofagiano quanto a angina aliviam com a mesma medicação. Vocês sabiam disso? E aí, vocês lembram? Já estudaram isso aí? O remédio que alivia a dor tanto do espasmo como da angina é o nitrato. Então, essa medicação aí não serve nem para você dar a diferença ali. Aí você vai ter que realmente ir para investigar melhor, eletrocardiograma, troponinas, A gente etc. também está falando muito das doenças orgânicas, mas também tem as doenças, né, psicossomáticas, como ansiedade, também podem repercutir com essa dor, né, torácica também, né, e o paciente sentir uma dor desencadeada e parece até, ela mimetiza muito uma dor anginosa e a gente também tem que pensar nisso para poder fazer aí o diagnóstico diferencial. É verdade. E eu vou dizer que da maioria dos pacientes, graças a Deus, porque nem todo mundo está doente, mas da maioria dos pacientes que vêm para consulta cardiológica, principalmente na urgência, vêm por uma dor psicossomática. Geralmente não é aquela dor típica anginosa, né? Tem os outros tipos de dor, pontada, chuchada, agonia, furando, espetando, mas essa é a grande rotina do cardiologista. A gente até fica feliz quando é um de verdade que a gente ajuda a salvar. Mas obviamente que ajudar a afastar uma doença cardíaca e depois encaminhar o paciente para um tratamento aí com psicólogo, psiquiatra também é importante, né? Com certeza. Inclusive, professor, então, já que a gente está falando de várias causas, assim, quando é que é necessário a gente procurar um médico, no caso de uma dor torácica? Muito bem lembrado aí. Temos os sinais de alarme, né? Sim. E aí, quando a gente fala de sinal de alarme, é a dor tipicamente anginosa, é a mais preocupante. É aquela dor que tem que ser em aperto, ou queimando, em peso, que tem até o sinal aqui, o sinal de Levine. Muito bem, a galera tá afiada aí, tá vendo? Tem o sinal de Levine, o paciente leva a mão ao peito, aquela sensação de aperto, né? Então a dor em aperto geralmente desencadeada por esforço ou estresse, algum tipo de estresse, e que alivia com repouso. Ou nitrato. É isso aí. Mas tem também aquelas dores de origem cardíaca e que não são infarto. Vocês conseguem lembrar algumas? Porque a gente já falou de outros que não são de origem cardíaca, mas de origem cardíaca que a gente consegue lembrar. Vocês conseguem lembrar de alguma? A própria pericardite, miocardite também podem simular sintomas de infarto, né? Inclusive nos próprios exames complementares que a gente pede, pode ter sinais característicos de infarto, mas na verdade tem que fazer o diferencial, né? É verdade. Até os eletros também confundem muito, né? Em algumas situações assim. O eletro pode vir com supra, né? Mas na pericardite é aquele supra difuso, não é mais localizado em alguma região da parede que você consegue identificar no eletrocardiograma. E na miocardite ali, ele vai ter, muitas vezes você acaba fazendo realmente cateterismo no paciente para afastar uma lesão e realmente aí você vai ver o cateterismo liso, né? Como a gente chama, o CAT branco, né? Sim. Dos sinais de alarme a gente falou, então, desse tipo de dor, tá? Sim, a dor típica, né? A dor típica e também quando a dor é associada àquela dispneia, aquela sudorese profusa. Tem mais características dessa dor típica, né? Que tem a irradiação, né? Que ele pode ter, a irradiação pro pescoço, a mandíbula. Braço esquerdo, braço direito também, às vezes. Exatamente, epigastro também, né? E esses sintomas, né, que eles são comemorativos, né, que a gente observa no paciente, que é a sudorese, palidez, pode desencadear também náuseas e vômitos no paciente devido a essa dor. Sim. E, obviamente, que uma síncope também, né? Aquela perda da consciência total, realmente. Não é que ela não ouvia, ela não. A perda realmente total da consciência, ela também deve levantar aí mais né? Você fica, opa, tem mais alguma coisa aqui, vamos investigar, tá? E é importante também a questão dos equivalentes anginosos, né? Porque muitas vezes simula esses sintomas, então, por exemplo, aquela dor em epigastro, dispepsia, náuseas e vômitos, não são tão característicos da angina típica,
Mas, por exemplo, idosos, diabéticos podem Exato. cursar com equivalentes anginosos. E você sabe qual é a população que mais manifesta esses sinais atípicos? Não. Feminino, né? Mulher. Como se nada contra as mulheres, né? Inclusive, não chama mais de sintomas atípicos, né? Se chama mais de dor torácica feminina, né? Uma característica. Temos nas mulheres, temos também nos idosos, tá? Sim. Então, essa população aí principalmente tem que ficar atento para esses sinais diferentes. Queria também chamar a atenção aqui das valvopatias, tá? Então, valvopatias, principalmente as aórticas, as valvopatias aórticas, elas podem aí trazer dor torácica anginosa, ok? Aquela dor típica mesmo, porque quando o sangue sai pela aorta, né, então ele vai sair com dificuldade. Então, tanto na estenose como na insuficiência que ele volta para dentro Sim. do ventrículo esquerdo, e aí ele não vai perfundir ali as coronárias adequadamente, então o paciente pode sentir dor torácica anginosa e até síncope também, porque falta sangue ali, tá? O que mais que a gente pode lembrar do exame físico, anamnese, os exames? Os exames, né? A gente deve, no caso de qualquer suspeita, né, de síndrome coronariana, né, dessas dores torácicas, a gente tem um exame que é primordial aí, principalmente ele deve ser feito até nos primeiros 10 minutos da chegada desse paciente, até. Muito bem. Para que a você enfermeira já tá vendo? consiga adequar direitinho a conduta para esse paciente e que vai ser o eletrocardiograma. Muito bem, doutora. Isso mesmo. Então, lembrar, esse eletro tem que ser feito logo. O paciente chegou com dor no peito até 10 minutos, não é isso, É doutora? o tempo ideal. É o tempo ideal. Fazer logo, rapidamente. O que mais que a gente lembra? A questão das troponinas também, né? Marcador de lesão muscular, lesão miocárdica. Sim. A gente precisa avaliar. A que é mais preferível é a troponina ultrassensível. Isso. Hoje em dia, a gente pouco usa. Quando é que a gente vai utilizar aí a CKMB? Na ausência de troponina. Principalmente na ausência de troponina. Ou então quando você tiver uma troponina do tipo qualitativa. Sim ou não? Sim ou não. Você precisa fazer Aí se você tiver a troponina quantitativa, que é a quantidade, aí você vai pedindo a troponina seriana, faz a curva. Mas se você não tem, se você só sabe que pronto, foi positivo, beleza. Isso. E o próximo? Vai ser positivo. E o próximo? Sempre positivo. Então, a CKMB é bem-vinda nesse espaço aí. Veja que eu não estou nem falando aqui da CPK, tá, galera? Se a gente for esses outros exames... mais geral, né? É mais geral, tem muita influência de... Outros locais, né, que aumentam também, né? Exatamente. A CPK, a CKMB também ela é importante para você identificar um reinfarto precoce. Também. Então, a troponina também. Né? O paciente que reinfartou, colocou um stent, reinfartou. Então, por isso que é importante você fazer essa dosagem seriada do paciente. Se você tiver a troponina quantitativa, de quantidade, então, aí você vai seriando sempre ela e o eletro. Troponina e eletro. Quando você não tem ela, então aí você utiliza CKMB. A gente nem fala mais de CPK, tá? Porque senão a gente vai voltar a utilizar as outras também, né? Mioglobina, TGO. Você sabia que antigamente dava diagnóstico de infarto com TGO? E tem coisas mais, né, sensíveis, melhoradas, digamos assim, né, na carta ali na manga, no laboratório, que a gente pode lançar a mão nessas situações. Então veja quantas coisas podem causar dor torácica. Outra coisa importante também, a gente falou um pouco de diagnóstico diferencial, também tem alguns exames que são importantes fazer, porque justamente para eliminar esses diagnósticos. Então, por exemplo, um raio-x de tórax, para descartar a pneumonia, por exemplo, para ver um pneumotórax, pneumotórax. Muito bem lembrado. Um ultrassom beira-leito também, às vezes. Raio-x de tórax. E aí, se você começa a pensar, aí tem até você pensar mais para não, o paciente está internado, fiz o exame, não, troponina normal, é uma dor epigástrica. Investigar melhor, fazer uma endoscopia, Sim. Não faz mal. O paciente está internado, então vamos valorizar, ter cuidado, né? Principalmente, o paciente pode ter não só uma gastrite, mas pode ter uma úlcera também, você tem que investigar e tratar logo, tá? Sim. Fora isso aí, que você... já partindo para a parte cardiológica, aí a gente vai ter os exames mais de imagem, realmente, né? Ecocardiograma, para ver aí miocardite, né? Pericardite. Essas válvulas patias, né? Para você ver no eco. Perfeito. Quando você pensa em alguma anomalia, né? Anatômica, né? Você vai precisar do eco também. Isso mesmo. O próprio cateterismo, que a gente já falou, ele pode ser usado como intervenção, porque pode fazer angioplastia, mas o cateterismo ele também é utilizado para ver qual foi a artéria ocluída, se está ocluído ou não realmente. Se você suspeitou de infarto, mandou o paciente para cateterismo, deu catilismo, não tinha nada, como é que você ficaria, doutor Cauã?
Ficaria feliz, né, primeiro? Ficaria feliz primeiro. Muito bem, gostei da resposta. Olha, cat liso, que a gente chama cat branco, não faz vergonha nenhum, tá? Então, Ficou você, pelo colega que excesso, tá né? acompanhando, Melhor do que você não exatamente. encaminhar e realmente ser uma coisa que você poderia ter feito uma intervenção e você perdeu ali o time, né, de agir. Aí é triste. Aí você não fica feliz. Pois é, então né? o colega que está nos acompanhando aí, recém-formado, já colega formado, então ainda estudante de medicina que está nos acompanhando, está preocupado um dia, vi um supra difuso, achei que era também já vi casos de pericardite que o supra não estava tão difuso, estava em algumas regiões, não consegui delimitar, mas ficamos na dúvida, fizemos cateterismo, não deu nada realmente, tratamos com pericardite, mas então excluímos aí a doença, como você disse aqui, se fosse, como é que ia fazer? Exatamente. É um exame importante. Agora a gente também tem outras questões, né, que podem, será que o coração tem uma outra causa, assim, que o coração dói de alguma outra forma, né, sem ser pensando em, nessas doenças que a gente já falou, como assim, um coração apaixonado? É uma queixa comum, a gente estava falando das urgências, né, então nas urgências eu já atendi paciente que o relato dele era meu coração, minha namorada terminou comigo e meu coração está doendo, e a queixa dele era essa. E aí, doutor Cauã, o que você faria? Encaminharia logo de cara esse paciente para o psicólogo, ou para como é que se diz? Ai, minha gente, como é aquela pessoa que trabalha com as pessoas com orientação, né? Namoro, essas coisas. Ou você ainda iria pedir algum exame para depois... Então, como a gente falou, né, o protocolo indica que se o paciente chegou com a dor torácica, a gente faça a avaliação com eletro, Muito bem. justamente porque aquela questão do que a gente estava falando. E se? Né? E se for alguma coisa mais grave? E você sabe que existe essa doença do coração, coração partido. Eu não diria o coração apaixonado, mas existe a doença do coração partido, né? Síndrome broken heart ou a síndrome de Takotsubo, que ela foi descrita há alguns anos, tá? Mais da década de 90, 2000 para cá, e começou a se estudar lá, principalmente no Japão, né? Esse nome Takotsubo, né? Que é da armadilha de polvo, que é como o coração se comporta na hora que eles fazem um ecocardiograma, que fica aparecendo. Tako é polvo, né, em japonês. E eles começaram a observar que pessoas que tinham muito estresse, qualquer tipo de estresse, né, principalmente perdas, luto, perdas financeiras também, e essas pessoas acabavam aí sofrendo um estresse miocárdico. Mas quando ia fazer cateterismo, não tinha lesão. Um CAT branco. É o CAT branco. Mas eles tinham aumento de troponina, sim. Tá? E a dor realmente, inclusive alguns até apresentavam depois de disfunção ventricular, mas sendo isso mais raro, obviamente. Geralmente mulheres e população mais idosa também. Então, bom lembrar aí da síndrome do coração partido, tá bom? Falando também em coração apaixonado, né, me lembra muito de palpitações, né, aquelas sensações, né, Sim. que você geralmente sai um pouco da sua normalidade cardíaca e a pessoa acaba sentindo, né, os batimentos cardíacos. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Então, palpitações cardíacas é aquela sensação que o paciente percebe, que o indivíduo percebe, do coração batendo. Então ele vai referir como um coração saindo pela boca, o coração está batendo muito forte, uma aceleração, um tremor realmente. E a gente sabe que existem as fisiológicas e existem as patológicas. Sim. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que saber tanto um como o outro. Porque as fisiológicas a gente precisa identificar, mas ficar tranquilo. Né? Mas se você não sabe o que é o normal, você também não vai saber o que é o patológico. E aí eu pergunto para vocês, existem hábitos, né, alimentos ou coisas que podem propiciar o aparecimento de palpitações, sejam até fisiológicas a princípio, né, porque podem ser estimuladas. O que é que vocês sabem a respeito disso aí? Eu vou citar logo uma coisa que é muito comum nos estudantes, né? A gente tá aqui fazendo um podcast para só com água aqui, de medicina, tá? são as bebidas energéticas, né? É verdade. Os crossfiteiros também, viu, doutora Vanessa? Eu sou lisa. Não tomo nada. A gente toma café. Café não pode faltar na recepção do box, gente, pelo amor de Deus. Café na recepção do box não pode faltar. Então, que é um estimulante, né? A cafeína. Mas essas bebidas energéticas não tem só cafeína, e tem cafeína numa quantidade, uma concentração muito alta. Então pode desencadear realmente essas palpitações, né? Que são o paciente sentir ou em frequência ou em força, né? A batida do seu coração, que normalmente a gente não sente, né? A gente tá
conversando e a gente faz as coisas da atividade da vida diária e a gente normalmente não está sentindo o coração fazendo o tum-tum dele lá. Então, você sentir isso é uma coisa que chama atenção. Isso. Mas também tem outras causas que também seriam fisiológicas, né? Como a gente estava falando anteriormente, falou também do CrossFit, a questão do próprio exercício físico. Quem nunca fez uma atividade física e saiu com o coração palpitando aqui. O próprio estresse emocional também, ansiedade, a gente falou como sendo um diagnóstico diferencial também. Isso. Bebida alcoólica é um ponto que a gente não pode deixar de falar, tá? Inclusive, saiu agora na diretriz da ESC, da European, né, Society of Cardiology, que a recomendação antes era sobre utilizar uma taça de vinho para controle da pressão. Retiraram isso da diretriz. Já era fortemente dito, né, em off, e agora acabou a desculpa do vinho. Acabou a desculpa do vinho. Então, o álcool é também aí um estimulante, né, e muitos pacientes desenvolvem arritmia por conta disso. E é interessante que a gente fale sempre para os pacientes que tem que parar de beber. Um outro fator desencadeante que eu bebida lembrei... alcoólica, no caso, né? Mas beber água bastante, à vontade. Então, cuidado com esses estimulantes. E aí, só para concluir aqui, além do café, da cafeína, dessas bebidas energéticas, da bebida alcoólica, lembrar também das drogas, tá? E aí a gente tem que lembrar fortemente aqui da cocaína e tal. Cuidado com isso aí, galera. E aí, galera se envolve com maconha, depois já vai passar para cocaína também. Então são estimulantes. Já peguei pacientes na urgência com arritmias por causa da cocaína e pacientes com infarto também por causa de cocaína, por causa de drogas, tá? Então cuidado, se liguem nisso aí, fujam disso aí, pelo amor de Deus, tá? Uma coisa que eu lembrei foi porque eu já passei por isso, né? Eu sentia umas palpitações, principalmente pós-plantão, né? Então privação de sono também é uma coisa que pode desencadear, né? Essas palpitações. A gente sabe que tem essa questão fisiológica no nosso organismo, temos a regulação das catecolaminas, né? Inclusive tem doenças aí produtoras de catecolaminas como a feocromostoma, tumores da adrenal, hipertireoidismo, então tem que ficar ligado nisso aí também. Investigar, né? A gente estava aqui falando sobre atividade física novamente, né? Eu tenho um smartwatch, né? Um Apple Watch. Uma vez eu estava com o coração acelerado e ele detectou uma arritmia. E apareceu uma mensagem lá automática dizendo para procurar uma urgência. Meu Deus. Eu devo me preocupar com isso? Como é que deve ser? Porra, né? Rapaz, veja, olha, obviamente que eles estão cada vez melhorando, mas a inteligência artificial está muito boa nisso aí. Eles já dão laudo de elétrico, eles vão, né, pela repetição do evento, eles observam e começam a observar realmente arritmias. Eu tenho um paciente que ele detectou uma fibrilação atrial pelo smartwatch e ele foi para a urgência lá e tratou, e ele me ligou na hora, se não vá, corra para a urgência agora. E bateu certinho, era uma fibrilação atrial. Então, né? Até que se prove o contrário, então se recomenda. Então, cuidado aí, pessoal, que principalmente, obviamente que a gente tem situações que são doenças secundárias que podem levar a esse tipo de arritmia, que são arritmias mais preocupantes, fibrilação atrial, fluoterata, taquicardia supraventricular, né, as paroxísticas, então às vezes precisa fazer ablação no tratamento, então cardioverter. Então se teve a recomendação, vá na urgência, dá um pulinho lá, procura, ou então pelo menos, se você achou que foi temporário e logo melhorou, marca logo uma consulta aí com seu cardiologista para ser examinado, fazer um eletro, um Holter, um teste ergométrico. Lembrar também que se você tem palpitação, se você sente isso, você tem que prestar atenção no seu histórico, né? Na sua família, tem um histórico de doença cardiovascular, isso vai ser um ponto importante para você procurar também a urgência e descartar, né, qualquer outro problema realmente desencadeado, né, ou como a gente já falou, uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular. E então, se você tem alguma outra coisa associada também, uma dispneia, né? Ou se você tiver um quadro de síncope também, e você tiver nesse contexto aí de sentindo essa palpitação, vale a pena sim investigar e não achar que a palpitação é só só psicossomático, ou porque tá de repente estressado, né? Ou se você bebeu, sentir uma palpitação e ela tá perdurando, tem dias que você tá sentindo ela, então também vale a pena investigar. Muito bem, doutora, isso aí aprendeu mesmo na anamnese, exames físicos, né? Então, ó, sejam aí que nem doutora Vanessa, doutor Cauã, tá? Sejam médicos top, tá? Toda vez que for, faça a sua anamnese, seu exame físico, colha a história bem direitinho do paciente, porque aí você vai encontrar os dados suficientes para ver se você pode ficar tranquilo com essa palpitação
ou não, e se merece uma maior investigação, e se caso não seja nada cardiológico, você também vai encaminhar aí para outra especialidade que seja necessário para poder tratar, tá bom? Exatamente. Gente, a gente está encerrando aqui, hoje foi... Vocês têm alguma coisa mais para comentar sobre? Acho que a gente conseguiu, aí. né? Abordar bem os tópicos que a gente se propôs para hoje, né? Que é falar, né, sobre ouvir nosso coração. Ouvir o nosso coração. Então, eu acho que da principal maneira como o coração fala, eu acho que a gente conseguiu abordar aqui de maneira leve, como proposto, né? Trazendo algumas informações importantes e interessantes. Muito bem. É isso aí, gente. Então, fiquem ligados, que a gente vai estar aqui de novo, logo, em breve, trazendo mais assuntos sobre coração. Então, se liguem, ouçam o seu coração. E ouçam também nosso podcast. Valeu!